Olá, sejam bem-vindos ao canal Passado a Limpo. Desde já, eu sou grata a você pelo seu like, pelo seu comentário e principalmente pela sua inscrição. Dizendo a você também que não esqueça de me enviar um e-mail nesse endereço aqui abaixo, para que você possa, com a sua história, ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que você. Pois temos sempre algo a aprender com a história de alguém. E como a entrevista da Viviane demorou muito tempo, eu resolvi dividir em várias partes, dizendo também que no final do vídeo houve um probleminha no computador dela e tivemos que interromper, mas que depois em outros vídeos você verá, nós daremos sim continuação à nossa conversa. Sem esquecer também que por si a própria história da Viviane é uma história muito bonita, muito cheia de premonições, visões e experiências fora do corpo. Então, vamos conhecer a história dela, passado a limpo. Pensei só. E no outro dia estava eu lá fazendo um escarcéu que não conseguia parar de jeito nenhum, né? E todo mundo me assistindo e eu não parava de jeito nenhum. Enquanto eu cedi o controle, não parou. Depois que eu cedi o controle, não parou enquanto não foi de lá para cá que parou a coisa, né? Então, eu vejo muito isso. Eu queria contar outra experiência. Essa eu via, a gente não sei como é que eu vou chamar, se era anjo ou não, o que eu vi. Mas eu vi mesmo. Igual eu estou te vendo. Eu estava num congresso de louvor e adoração em uma igreja evangélica e eu estava com problema renal. Estava com infecção urinária, não conseguia ficar em pé. Eu tinha sempre recorrente problema de cálculo renal. Eu também já fui curada de 7 cálculos, também fui curada assim, de maneira sobrenatural. Eu ia operar e eles desapareceram. E aí, nessa outra situação, nesse congresso, eu ia mesmo assim, a pulso. E era interessante que o que aconteceu nesse período é que esse homem que veio falar de fora, ele era de um grupo interdenominacional, não era de denominação nenhuma. E ele, quando ele ia pregar, em casa eu recebia o que ele ia falar lá. Aí eu chegava conversando com as minhas amigas, e aí, inclusive, aconteceu até uma vez de eu conversar com o pastor da igreja, e ele, lá da frente, quando ele começou a pregar, apontou para mim e falou assim. Depois ele me chamou e disse, nossa, né? Porque sempre eu recebia a informação em casa do que ia ser dito lá. Aí nesse dia que eu estava bem ruim mesmo, ninguém fica em pé, né? Com ruim, né? E aí eles falaram assim, vem aqui para frente. Aí eu ouvi a voz, vai lá para frente, que eles iam cantar louvores de adoração e de alegria a Deus. E eu fui. Mas o mais interessante de tudo é que eu começou a cantar uma música falando do amor de Deus, e depois começou a falar uma música que falava que se a tristeza saltasse de alegria diante de Deus, imagina o que eu faria diante de Deus. E eu corri desse jeito, eu comecei a dançar, e eu dancei mais de 1 hora, eu não tenho esse pique, mas era assim, Deus estava ali na minha frente, e eu dançava, e era uma dança de alegria, de regozijo mesmo assim, e que as pessoas que depois vieram me contar, falavam, não sabiam que eu estava doente, e falavam, nossa, como é que tu aguentou dançar daquele tanto? Nossa, tu tá muito cheio de Deus, mas eu estava vivendo um período muito difícil. E eu vejo socorro nessas horas. Eu não acho que é porque é especial, é porque eu precisava mais do que os outros naquela hora, muito mais. E aí, aconteceu isso, aí depois, no finalzinho, o pastor, Ricardo Portela, ele foi orar pelas pessoas.
Só que ele estava orando pelas pessoas ali, eu ainda estava muito em êxtase com aquela situação toda e tudo. Quando eu vi uma mulher, que eu tenho 1,74 m, mas a mulher devia ter uns 2,10 m, pelo menos. Eu digo que era uma mulher, era um ser feminino, alto, morena clara, cabelos cacheados, preto do tamanho do seu, cacheado preto, vestida numa roupa branca, muito branca, mesmo, branco que chegava a ser azulado, e ela pôs a mão assim na minha testa e falou numa outra língua, um bocado de coisa. Ninguém viu a mulher, depois eu fiquei sabendo, só eu que vi. E aí eu senti como se eu estivesse sendo empurrada, como se tivesse um trator me empurrando. Eu fui empurrada uns 5 metros de costas, caí no chão, e quando eu caí no chão, eu fui tomada por uma... Aí antes, quando eu caí no chão, eu vi um túnel, como se fosse um túnel, como se fosse um aberto, uma espécie de uma manilha larga assim, que ligava direto. É como se tivesse aberto, sem impedimento, até onde eu estava. E aí, eu pensei que eu estava gritando que eu queria mais. Mas as pessoas que estavam lá disseram que eu estava cochichando e só mexia. E para mim eu estava gritando, eu quero mais disso. E eu comecei a ser cheia, depois que essa mulher tocou em mim, que eu caí no chão, eu fui sendo cheia de uma alegria e de um amor que não tem explicação. E isso foi crescendo, crescendo. E para mim, eu estava gritando, eu quero mais, mais. E fui enchendo, enchendo, enchendo. Tanto amor e tanta alegria que eu ria também, eu gargalhava muito, eu gargalhei muito também. Eu não conseguia conter a gargalhada. E aí, isso encheu tanto que eu parei de respirar. Porque estava muito cheio e meu corpo não aguentava. Aí eu ouvi assim, se eu te der mais, você morre, seu corpo não aguenta. Aí eu disse, não tem problema, eu posso morrer assim mesmo. Só que aí foi diminuindo dali, e aí me levantaram. Quando me levantaram, eu não tinha mais problema nenhum. Estava curada, sem dor, sem nada, completamente curada. E aí eu fui perguntar, gente, cadê aquela mulher? Eu quero falar com ela. Que mulher, Viviane? Eu disse, aquela mulher autona, aquela morena, descabelão, assim, bem autona. E eu estava tão assim que eu nem me liguei, que não tinha ninguém daquele tamanho, né? Aquela mulher bem grandona. Não, Viviane, quem orou por você foi o Ricardo Robortella. E ele orou por ti de longe, a mais ou menos 1 metro. Ele só esticou a mão assim, ele não tocou em você. Eu falei, não, teve uma mulher, ela botou a mão aqui. Vocês não viram que eu fui de ré para lá e caí? Sim, a gente viu, mas ele estava de longe. Quando ele ergueu a mão para ti, aí você saiu. E o de ré caiu. Aí falaram, você teve uma espécie de um arrebatamento. A gente via você cochichando e rindo. Eu falei, eu não estava gritando, não. Você estava só cochichando. E essa foi uma experiência para mim, assim, foi extraordinária. A gente, na época, eu dizia que era um anjo, né? Uma anja, não sei, porque eu sabia que era feminino. É mais do que extraordinário, né? Nossa, é lindo. Aí eu contei que eu fui curada, mas eu não contei que eu vi a mulher na época lá, porque eu sabia que iam ficar, né, um pouco assustados, né, comigo. Que já estavam assustados de eu ter dançado, né, lá no Pará. Ô, Vivi, eu acho que o pessoal já ficava com medo quando você chegava, dizer, meu Deus, lá vem ela, vai dançar hoje, o que é que ela vai fazer? Vai dizer coisas que ela não quer? Como é que vai ser? É engraçado que aconteceram algumas coisas assim. Teve uma outra vez que eu fui num congresso em Belo Horizonte, na Igreja da Lagoinha. E eu, muito tímida, não tinha coragem de falar no público, e lá eu vi um púlpito. Foi uma das vezes que eu vi, assim, uma coisa que as pessoas estavam esperando eu falar. E aí, nesse, eu vi aquele púlpito e vi um monte de gente lá sentado, na visão. Na reunião, eu tive essa visão. E aí, falava assim, eu perguntava, o que esse povo tá tudo esperando? Cadê o pregador? Cadê a pessoa que vai falar aí na frente?
Falava, eles estão esperando você falar. Aí eu falava, eu não falo. E aí ficou aquilo, quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, se é o Senhor quem está, se essa ordem está vindo daí para cá, então o Senhor vai tocar no pastor. Só que aí eu pensei assim, o pastor não vai me chamar mesmo? Quando eu cheguei aqui, o pastor, você vai falar para as mulheres. Eita, agora lascou. E aí eu fui, como eu tinha muito medo, eu me preparei 15 dias em jejum e oração. Mas a gente foi para uma chácara, e quando a gente estava na chácara, me batia aquele medo. Mas não é medo não, medo é pouco, era pânico, eu tinha vontade de sair correndo a pé da chácara e vir embora para a cidade. E ao invés de correr, eu baixava no chão, botava a minha cara no chão, ajoelhava e dizia, Deus, é o Senhor que disse que era para eu falar, então segura as pontas aí que eu tô com vontade de correr, tira o medo que eu tô em pânico, não é medo não, é pânico, era pânico. E eu fiz isso acho que umas 5 vezes no dia, que a minha hora de falar era 5 da tarde. E aí eu tava andando, aí vi o pânico, a vontade de correr, ao invés de correr, eu baixava, punha a cara no chão e dizia, eita Deus, segura que eu vou correr, pelo amor de Deus. Aí quando chegou na hora, foi impressionante para mim, acho que mais impressionante do que as visões. Eu me senti como se eu estivesse no meu quintal, deitado numa rede, desapareceu o medo. E eu tinha pedido desde o começo, fala com as pessoas usando a minha vida, eu não quero falar, eu quero que o Senhor ame essas mulheres através de mim. E foi uma coisa impressionante. Quando eu entrei, eu olhava para elas e eu queria botar todo mundo no meu colo, desde a mais nova até a mais velha, e eu não via a multidão, igual da outra vez. Eu via uma pessoa de cada vez, a importância de uma de cada vez. E eu queria amar elas, e eu entreguei a palavra que me foi mandada entregar. Eu não fui eu que falei, eu disse, quando entrar, abraça elas. Aí veio uma mulher no final, que ela hoje já não está mais aqui nesse plano, que ela era linda, e ela disse, você tem pedido para Deus para ser instrumento de amor dele, e você pede para amar as pessoas, e você diz que você não consegue amar como ele ama. Jesus mandou eu te dizer uma coisa agora, que a partir de hoje, quando você abraçar as pessoas, elas vão sentir o abraço dele, vai ser ele abraçando, e você vai ver testemunhos disso. A partir desse dia, toda vez que eu abraçava alguém, as pessoas diziam, teu abraço é diferente, tem uma coisa diferente no teu abraço. Tinha gente que estava triste e dizia assim, ei, vem cá, eu quero só aquele abraço teu. E eu não sabia abraçar, é isso que eu acho lindo. Eu não cresci recebendo abraço. Eu não sabia abraçar, eu achava difícil abraçar. E aí a grandeza disso tudo é que Deus fez com que o meu abraço fosse o abraço de amor dele. E eu tive um tio, que ele também não está mais aqui, que ele teve uma vida bem assim, fora dos padrões assim, do que a gente considera normal, assim, que a gente fala que é bom, né? Ele vivia uma vida bem fora, foi para garimpo e tudo. E ele era bastante desconfiado. E aí, só que eu via que ele gostava de mim, que ele sempre ficou no canto dele, ele veio me visitar 2 vezes depois que ele voltou. Eu não o conhecia. Quando ele voltou desses períodos de garimpo, ele veio me visitar 2 vezes. Quando ele faleceu, foi interessante porque o meu outro tio, que era o que dava as notícias toda para a família, ele estava cuidando da esposa. E ele disse assim, minha filha, eu tenho uma incumbência para você difícil. Você vai avisar os meus irmãos que o fulano de tal, né, que era meu tio, que ele morreu. E até nisso eu vi Deus, porque eu fui falar e 2 tios meus disseram que ele tinha dito que o abraço mais gostoso que ele recebeu na vida dele tinha sido o meu, que era diferente do de todo mundo. Aí eu me lembrei daquele dia, né?
que eu cheguei e recebi resposta da oração sobre amor, né? Que ele disse que nunca tinha visto um abraço igual aquele, que ele gostava demais do meu abraço, nosso abraço daquela menina é diferente demais. O abraço dela é um negócio diferente, é o melhor abraço que eu já recebi na vida, aí eu me lembrei, né? Então, isso para mim também é uma experiência, assim, grandiosa demais, né? E esse medo pavoroso que eu tinha de falar em público foi tirado nesse dia. Eu ainda tenho receio, mas o que eu tinha era pavor mesmo, pavor, e foi tirado nesse dia, né? E o mais interessante é que no final da reunião, as mulheres, elas viram o que eu estava vendo, o que estava acontecendo comigo, e elas falavam para mim assim, o que acontece, o que você tem? Meu Deus, eu tive um encontro com Deus, enquanto você falava, nossa, saía muito amor. Eu fui vendo a resposta do que eu tinha pedido, né? Naquele dia, tranquilidade, né? E isso foi uma das vezes em que eu percebi o que Deus fala de eu perceber quem eu sou. Às vezes a gente, pelas nossas vivências, a gente deixa de saber quem a gente é. Você falou também, Vivi, que você teve uma saída fora do corpo há poucos dias atrás. Você quer falar para a gente? Antes dessa saída fora do corpo, acho que as duas coisas estão juntas, e eu me lembrei logo agora, e eu vou contar também isso. Nesse período que eu estava tendo essas horas, assim, por volta das 10, que eu sentia aquele sono pesado que eu tive uma outra visão, e isso mudou muito a minha visão de mundo, que eu já era meio desapegada, mas com essa visão que eu tive foi muito interessante. Já começou assim, eu estava atrás de um carro com o farol aceso, mas meu corpo estava lá dentro do carro. E aí eu sabia que eu estava morta, porque eu me via aqui eu olhava para a direita, para a esquerda, eu sabia que eu podia atravessar as paredes e tudo. E aí eu entendia por que eu podia atravessar, porque agora eu era mais real do que o que parecia concreto, que eram as paredes e tudo. Por isso que eu podia atravessar, porque a minha alma era mais real do que aquilo, né, do que as paredes. Então, por isso que se atravessava as paredes, porque a alma era mais real. Não é porque a alma era mais leve, é porque ela era mais real. E o que não era real, o que não era tão concreto quanto a gente achava, era a parede, né? E isso para mim foi uma informação, assim, na hora que eu tive, assim, a visão, achei, assim, extraordinário aqui. E aí eu comecei a subir. Quando eu estava por volta dos 2 metros, o farol foi apagando e apagou. Quando eu estava na altura dos 2 metros que eu já tinha subido, eu ouvi assim, Viviane, volta. A Melissa, que era minha filha mais nova, precisa de você. Os seus filhos precisam de você. Eu fui voltando, e pisei os pés no chão, o farol acendeu e eu acordei, voltei. Só que na visão, enquanto eu estava olhando essas coisas lá, antes de começar a subir, vieram 2 coisas para mim. A única coisa que importa, quando a gente sai do corpo, vai embora, desencarna, é como eu me relacionei com cada pessoa que cruzou meu caminho e como eu me relacionei com Deus. Aí me remete até a cruz, né? A ligação assim e assim, horizontal e vertical. São as 2 únicas coisas que importam. Como a gente se relaciona com pessoas, cada uma que cruza o nosso caminho, e como a gente trata o nosso relacionamento de reconexão com Deus. E isso ficou muito forte. E aí, no período que eu tive visão, eu queria dizer para todo mundo, gente, pare de brigar por isso. O resto não importa. Ficou muito forte, mas muito forte mesmo na época. E eu olhava, eu passei uns 3 dias que eu olhava e eu falava, gente, isso não é tão concreto quanto parece, sabe? E as pessoas, Viviane, e na época eu falava muito, eu vejo que as pessoas que têm esse tipo de experiência, normalmente elas não falam.
E eu falava. Eu falava para quem estivesse ao redor, né? E aí não dava bom para mim, né? A gente escuta, quer dizer, eu escuto muito nos canais que tratam desses assuntos, né, de saídas fora do corpo e tudo mais. Quando as pessoas, não só saída fora do corpo, mas também a experiência de quase morte, quando elas saem do corpo, que elas atravessam as paredes, ou às vezes até as pessoas, a impressão que quando as pessoas contam que atravessaram uma parede ou algo assim, é porque realmente a alma é mais leve, né? Você agora dizendo que teve essa informação que... Pois é. Né, é impressionante, né? Quer dizer, para mim agora, pelo menos, eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Quando eu escuto os relatos e tudo mais, que realmente faz sentido, porque muitas vezes a gente escuta, isso aqui não é o real é o depois, em outra dimensão. E agora veio como se fosse, assim, realmente, para mim, uma informação realmente muito, muito nova e muito importante. Pois é, porque eu sempre tinha ouvido isso aí que você falou, e aí na hora que eu ouvi, assim, me espantou, e ao mesmo tempo falei, uai, faz sentido, né? Agora que você falou, fez um clique aqui em mim, e realmente eu veio como se fosse também essa informação que você deu agora, realmente veio para mim, realmente uma informação que faz realmente muito sentido. Parece que vira uma coisa lá dentro, quando eu recebi esse eu achei interessante também. Interessante, Eu queria contar agora, então, a outra experiência que eu tive agora esses dias atrás. Eu estava vendo alguns canais, né, que falam de experiências fora do corpo e tal, e aí eu me deitei e coloquei uma música que eles falavam que a frequência ajudava, né? Sair do corpo. Aí eu me deitei e fechei o olho e comecei a ouvir a música. E eu me esqueci, né, que eu estava deitada fazendo isso. Aí eu já me vi no corredor da minha casa, como se eu estivesse normal, não tivesse ali deitada. Então eu já vi eu chegando no quarto, e tem 2 espelhos grandes e o espelho é de frente para a porta. Quando eu entrei no quarto, que eu olhei para o espelho, eu não vi meu reflexo. Aí eu pensei, uai, como assim eu não estou vendo meu reflexo? Eu levei um susto e saí da frente do reflexo do espelho e eu pensei, meu Deus, eu morri. Porque eu não estou vendo meu reflexo. Aí eu brinquei comigo ainda. Eu disse assim, vixe, as pessoas brincam que eu sou vampiro, então eu devo ser vampiro, porque eu não estou vendo meu reflexo. Aí eu falei, não, esse negócio está muito estranho. Escutei meu filho, que estava no quarto do lado, e comecei a chamar por ele. E ele não me respondia de jeito nenhum. Aí eu falava, me ajuda, vem cá, vem cá. E aí eu fiz assim de novo para me olhar no espelho, e eu não vi meu reflexo de novo. Aí eu senti um pavor muito grande. Aí eu acordei, deitada. Aí que eu fui ver que aquilo não era uma coisa real, não, é real, né? Mas não era eu no corpo. Porque eu estava pensando que era eu no corpo, e aí não vi meu reflexo, achei que eu estava morta, entrei em pânico e depois voltei para o corpo. Você se viu voltando para o corpo ou foi assim, do mesmo jeito que você saiu, sem perceber? Do mesmo jeito que eu saí, quando eu senti o pavor, aí eu acordei no corpo. Foi bem interessante essa experiência também. E aconteceu agora há pouco, você falou? Foi, tem menos de um mês que aconteceu isso. Não, tem mais de um mês. Aí teve outra experiência, agora essa não é de fora do corpo, é que eu queria contar isso que eu também achei bem interessante. A minha filha, eu estava grávida do meu filho, do meio, e eu sonhei, assim, falando assim, ela será diferente dos 2. Aí eu não entendi o sonho, porque eu estava grávida e já sabia que era do menino. E ela ia ser diferente dos 2. E ela era loirinha, bem loirinha. E eu falei, mas eu estou grávida do menino, que sonho mais sem sentido. Passou, e aí eu queria operar, porque minhas gravidezes eram bastante difíceis, eu queria operar.
E os médicos não deixaram do meu filho de jeito nenhum operar, fechou tudo. Aí passou, e aí começou a vir gente, depois de uns... Isso, antes de vir essas pessoas, eu comecei a receber palavras e visões que era para eu ter a menina, que Deus tinha uma menina para mim, que eu não impedisse o propósito de Deus para mim. E aí eu pensava assim, não, aí eu comecei a negociar. Deus, então assim, acho que é Jonas. Fugiu de Deus porque ele não queria ir para Nínive. Eu comecei a usar aquilo. Falei, Deus, o Senhor disse que ia destruir Nínive. E aí o Senhor, depois, quando o povo se arrependeu, o Senhor tirou a destruição. Tire essa ordem aí que eu tenho que ter uma filha, Senhor, porque minha gravidez é difícil. Ou então, o Senhor me promete aí que eu não vou sofrer. E aí Deus só calado. E aí eu fiquei 3 anos nessa conversa com Deus. Não queria. Aí um dia... eu estava na rua, uma mulher olhou para mim e disse, eu estou te vendo com a barrigona grande. Aí veio um homem também e disse, Deus está mandando dizer que não é para você atrapalhar o propósito dele para você, viu? Ele tem uma menina para você. Até que nesse dia que esse homem falou para mim, que Deus tinha uma menina para mim, aí eu disse assim, tá, eu não vou parar de brigar porque o Senhor não está me dando... nenhuma garantia de que eu não vou sofrer. Então, tá bom. E aí, pouco depois, eu estava grávida, né, da minha filha. E com ela foi tudo, assim, bastante interessante a gravidez, que o sofrimento foi maior do que o dos meninos, bem maior, em todos os sentidos, né? Quem estava ao meu redor e tudo. No último mês eu cheguei a ficar sem andar direito, tive que em alguns momentos andar na cadeira de rodas, porque eu tive um problema no ciático, eu senti muita dor, eu sentia, na gravidez dos 3, eu vomitava os 9 meses, né, passava bastante mal. Na gravidez dela, sem explicação assim coerente, eu engordei bastante também, comecei com diabetes gestacional. Tive visões de coisas assim espirituais que tentavam atacar ela, tentavam me atacar, foi muito forte. E no comecinho da gravidez, antes da ultrassom, eu queria botar um nome, o meu marido queria botar outro, e nunca dava certo. E eu estava ficando angustiada, porque eu não sabia o nome dela. Mesmo sem ultrassom, eu já sabia que era uma menina, porque eu fui avisada muitas vezes que era menina, e o povo dizia que era meu sonho e minha conversa de barriga cheia. E até teve gente que disse, se for uma menina quando tu fizer essa ultrassom, eu viro crente. Outros diziam, tu é doida, não... Bom, e aí eu tive um sonho, um dia que eu estava muito angustiada, aquela coisa sobre soltar, né? Eu fui dormir e disse assim, nas escrituras dizem que suas bênçãos virão e me alcançarão. Então tá bom, eu não vou mais pedir a menina, não. E fui dormir. Aí eu sonhei naquela noite que eu estava numa chácara, onde chegavam várias pessoas de vários lugares, era uma reunião assim, que eram pessoas, na época, que eu entendi na época que eram pessoas cristãs e todas reunidas. Era uma confraternização de amor, sabe? E aí tinha uma senhora que ela estava numa dessas casas que tem degraus, ela estava a casa, era 5 degraus para entrar na casa dela, ela estava na entrada, e na porta tinha um pé de manga comum. E eu via a manga e eu pegava sem autorização. Quando eu ia comer, aí eu via a dona e ficava muito sem graça. E aí eu falei, peguei uma manga, e ela falava, seja bem-vinda, ungida de Deus. Você está grávida, né? O nome da menina é Melissa. Aí eu falava, minha mel, e sabia que eu estava dizendo o significado dela, o nome dela. Eu acordei para procurar o significado de Melissa, era mel, doce, abelha, né? E aí eu falei, já sei o nome da Melissa, e todo mundo aceitou, da menina é Melissa, aí todo mundo aceitou. Quando nós fomos no médico a primeira vez fazer ultrassom, os meninos, a Melissa, e o médico disse,
tem 2 meses, como é que você está dizendo que é uma menina? Isso aqui parece que é uma menina mesmo. Mas por que você está dizendo que é uma menina? Os meninos estão falando o nome. Você já fez ultrassom? Eu falei, tem 4 anos que eu sei que é uma menina. Aí o médico me olhou assim. Ah, tá. E aí eu liguei, né, para um amigo meu que disse que não acreditava, e eu falei, é uma menina. Aí ele me pediu perdão, eu até disse para ele, você não precisa... A mulher dele falou, vai pedir perdão para ela. Eu falei, não precisa pedir perdão para mim, não. Ele ficou impressionado, né? E aí, essa foi uma outra experiência, assim, com ela. Aí, o que é mais interessante, depois, agora, no ano passado, ela teve um sonho, sem saber de nada, de EQM, de nada. Ela sonhou que ela estava aqui, nesse lugar onde eu moro, e ela falou, mãe, eu tive um sonho, e eu era uma borboleta, eu não tinha nascido ainda. E eu enxergava em 360 graus. Eu enxergava para cima, para baixo, ela falou, para cima, para baixo, para trás, para frente, para todos os lados. Aí foi eu quem disse, 360 graus, né, minha filha? Ela disse, e aí, você e o pai estavam de bicicleta, andando aqui na quadra, só que não tinha as casas, não tinha asfalto. Nós viemos de bicicleta aqui, do jeito que ela falou, aí eu via vocês andando ali, e eu estava escolhendo vocês para ser meus pais. Aí eu falei assim, você sonhou isso, minha filha? Sim, eu sonhei que... Eu falei, minha filha, o lugar era do jeito que você está descrevendo. Aí ela contou onde tinha casa, onde não tinha casa, como era, tinha umas poças de água. Realmente, ela falou, ele estava carregando você na frente da bicicleta. Eu disse, foi, minha filha. Eu vim aqui, era desse jeito mesmo, do jeito que você está falando. E ali eu vi você, só que eu via para cima ou para baixo, e para todos os lados. E eu era uma borboleta. Eu falei, caramba, que coisa. Ela tinha quantos anos, Vivi? 11. 11 anos. Fascinante, né? Isso. Demais. Nossa. E ela vê muito, sem contar que os meus 2 filhos mais novos viam esses 2 anjos aí que eu pedia sem falar para eles que eu queria 2 anjos aqui na frente. E eles falavam que viam esses 2 anjos que é da altura do poste, guardando a casa. Então, assim, eu me sinto muito honrada, né, de saber que esses 2 seres, eles descreveram eles, falaram que eles tinham as roupas douradas, que eles tinham lanças na mão, umas roupas parecendo, eles falaram, pelo que eles falaram, é como se fosse parecido com aqueles de soldados romanos, né? E que eles estavam guardando aqui, os 2 guardando a casa. Tanto um quanto o outro viram eles. Coisa impressionante. Assim, lindo. Assim, são coisas que fascinam, né, a gente. A minha filha tem várias experiências, eu junto com ela. Teve uma experiência que eu tive quando meu filho estava por volta de 1 ano e pouco. Eu fui levada quando eu senti as portas muito fechadas, né? E eu estava muito cansada. E essa mulher que orou pelo meu filho quando ele estava com a hidrocefalia, ela falou que quem ia na casa dela ia porque estava ou em pecado ou tinha alguma coisa, mas que meu caso não era. Que meu caso era como o caso de Jó. Eu tinha pedido para conhecer o Deus dos milagres desde pequena. Ela falou, é verdade? Eu disse, Ela disse, pois é. E o seu caso é como o caso de Jó também. Você está sendo provada e você vai conhecer o Deus dos milagres, né, na sua vida. Você vai ver a manifestação dele em várias áreas da sua vida. Então, nessa época que eu ouvi isso dessa mulher, né? Quando eu era criancinha, eu tinha um negócio de ver esses 2 dedos meus como se eles fossem imensos e como se meus braços fossem compridões. E era pesado, era estranho isso. Eu não fazia ideia que era isso. Aí, nessa época que eu comecei a ir nessa igreja e que essa mulher tinha dito para mim sobre isso, eu realmente estava extremamente cansada e eu estava a fim de jogar tudo pro alto
e eu comecei nessa igreja. Quando eu entrei nessa igreja, esse, inclusive, também não está mais na terra. Já está do outro lado. Aquele abençoado que me ajudou muito. E eu entrei lá, a igreja dele era... Ele falava, eu sou contra a religião. Ele sempre dizia, ele tinha 70 e poucos anos, ele dizia, eu sou contra a religião, aqui não tem religião, aqui o que reina é o amor e o perdão. Aí ele fazia umas reuniões às 5 da manhã, ele distribuía pão, ele foi muito perseguido. Quando eu entrei, como era tudo muito underground, ele abriu a igreja dele no lugar onde era uma boate. Eu tenho uma experiência assim para contar assim, que contradizia. Antes de eu contar essa experiência, eu vou contar uma outra, porque assim, eu nunca fui o evangélico que cria que as pessoas dormiam, né? Porque eu acreditava mais no que Jesus disse quando o homem morreu lá na cruz e ele disse, hoje vai estar comigo no paraíso. Então eu sempre acreditei muito no que Jesus falava, né? Então, eu acreditava que a pessoa morria e ia para lá, só que eu acreditava que não tinha nenhuma espécie de contato, de volta, essas coisas, né? E aí, minha tia morreu de Covid. Né? E aí, eu tive um sonho com a minha tia. Ela estava com a mesma semblante que ela tinha, só que ela estava da minha altura e ela era mais baixa. E ela carregava uma sabedoria muito forte na essência, mas ela tinha um jeito assim, meio brincalhão, meio debochado de ser. É um jeito muito natural dela, forte, engraçado. Só que no sonho ela não tinha isso. Ela estava plena. Ela estava assim, e muito bem mesmo, e com a sabedoria, não dá para explicar muito com palavras aqui, ela estava vestida uma roupa branca. E ela dizia assim, diga a eles que eu estou bem. Ela estava com um monte de gente de branco ali perto dela, e ela dizia, diga a eles que eu estou bem. E aí o interessante é que esse diga que eu estou bem tinha um significado muito maior, que eu não consigo passar. Né? Tipo, eu estou plena, eu estou... tinha vários significados. Eu estou num lugar muito bom, avise a eles. Aí eu liguei para minha prima. Minha prima estava pedindo para que a mãe desse notícia de como estava. E aí eu tive uma experiência que eu pedi para o Espírito Santo. Eu pedi para o Espírito Santo me mostrar de onde que vinha aquele medo todo que eu tinha. A sensação de menos-valia o tempo inteiro, de me sentir menos, de me sentir inadequado fora de lugar, e que tudo que eu fazia parece que não estava certo, e que eu merecia sofrer, e que eu merecia punição, de onde que vinha aquela sensação de que eu merecia de punição e tal. Eu pedi ao Espírito Santo que ele me levasse aí. Foi como se eu fosse sendo levada até o ventre da minha mãe. Aí, nesse momento, eu me lembrei que eu nasci de fósseis, e nessa hora veio que eu nasci de fósseis porque eu já não queria nascer. Que já veio essa sensação, já veio assim. Eu nasci de fósseis porque eu me recusava a nascer já. Eu já não queria vir. Aí eu pedi, Deus, me mostra lá na origem de quando eu fui gerada, na barriga da minha mãe. Aí é como se tivesse passado ali, e aí de repente é como se eu tivesse me lembrado claramente de mim, bem negra, numa senzala, tinha... É como se fossem pedaços de pau cortados no meio e um assim ficado do lado do outro, e o chão batido, e tinha uns troncos no chão, e estava amarrada naquele lugar. E eu sabia que eu tinha apanhado. E eu não vi isso acontecendo, eu só estava me sentindo assim. Eu tinha passado por abuso sexual. E eu estava me sentindo um lixo. Eu tinha apanhado, tinha passado por abuso, e eu sabia que aquele abuso era uma espécie de castigo.
também, que eu tinha sofrido. E na minha cabeça, eu merecia ter recebido aquilo. E foi uma dor muito grande. Eu chorei muito, muito, muito. E aí eu pedi para que o Espírito Santo me curasse daquilo. Mas, assim, isso foi mais impressionante para mim, que eu nunca acreditei que tivesse outras vidas antes. Eu não acreditava. Então, assim, quebrou qualquer paradigma que eu tivesse, né, sobre aqui acabou, né. E aí, depois disso, teve uma outra experiência que eu tive, que eu perguntei para Deus, assim, a gente está aqui na Terra e as pessoas sempre falam que eu sou um espírito antigo, muitos que encontram comigo, e eu tenho uma sensação, eu nasci já, parece que eu sabia coisas já, né, e tinha comportamentos que não eram de uma criança que tinha acabado de existir naquele momento. A sensação é que já tinha conhecimento e existência antes, né? Assim, é uma sensação que não dá para explicar, mas eu não sabia. As pessoas sempre se espantaram quando conversavam comigo, que diziam que eu tinha uma sabedoria. De onde você tira isso? Eu sempre dizia, não sei, até eu não sei de onde que eu tirei isso. Eu não sabia de onde que eu tinha, às vezes, uma resposta de um conselho, às vezes, para uma pessoa que era casada e eu nunca nem tinha casado, né? E eu sabia, às vezes, uma coisa, a pessoa falava, nossa. Então, eu nunca acreditei nisso. Então, para mim, era totalmente contrário à minha crença, né? Só que eu falei para o Espírito Santo, assim, eu falei, me leva que eu quero saber a verdade, porque eu quero entender, porque diz que a gente planta, a gente colhe o que planta. Eu falei assim, se existe só essa existência, não tem sentido, porque eu não plantei isso, em momento nenhum. E de onde que vem tanta dor e tantos medos, assim, apavorantes, né? Medos apavorantes de altura, que eu nunca caí de lugar nenhum, e coisas do tipo. E eu tive uma outra experiência também. Tem uma amiga que ela... a gente fez o curso de Energy Healing, né? Ela também é evangélica. E foi com ela que eu falei no dia. Eu, quando era pequenininha, eu sofri uma queimadura, explodiu, eu gostava de assistir fogo, e explodiu um fogo, um aerosol que botou com plástico e pregou em algumas partes do meu braço, e eu me queimei, né? E aí teve umas outras experiências que tive, assim, que eu pensava assim, por que eu sempre pensei, por que as crianças e os bichos gostavam de mim, assim, desde eu muito pequena, eu sempre tive muito contato com criança, com 10 anos eu dava aula para criança de 3, de 5, na igreja, né? Sempre tive muito, muito próximo, sempre fui muito amada pelas crianças, e aí teve uma outra situação que eu pedi para o Espírito Santo, porque que eu me sentia como se eu precisasse ser punida, castigada e não merecesse as coisas. Eu falei, é isso, essa sensação de que eu tenho que pagar. Eu tinha que pagar. Eu falava, mas pagar o quê, meu Deus? E aí foi outra vez que eu tive coragem de pedir para o Espírito Santo me mostrar. E, para meu espanto, eu me vi cavaleiro, de armadura, e eu não vi fazendo, mas eu sabia o que tinha acontecido. Eu tinha ajudado a queimar crianças bruxas. Na consciência que aquela, né, que eu, não sei como é que fala, tinha, era uma coisa boa, para libertar as crianças da bruxaria. Elas eram queimadas. E só que, ao mesmo tempo, aquilo feria, né, de fazer aquilo. E eu vi, e eu entrei em desespero, porque eu revivi aquilo. E eu comecei a chorar muito. E eu disse, meu Deus do céu,
E fiquei assim. Aí eu fui falar com essa amiga. Ela falou, eita, minha amiga, tô vendo de armadura e tudo. Você já foi no cavaleiro, ela falou. E eu tô te vendo. E eu tinha visto, eu achei aquilo assim tão surreal, que eu falei, gente, eu tô ficando doida, né? E ela falou, tô te vendo. Ela, ei, minha amiga, tô te vendo, tu realmente... E assim, eu senti a dor e compreendi. Aí, ainda ouvi nessa hora, está pago, está pago. Aí foi vindo as lembranças. Por que que você acha que as crianças gostam tanto de você? Está pago. Ou tanto que as crianças te amam, está pago. O fato de você ter tido tanto contato com elas, ser tão amado, está pago. Eu chorava porque veio a lembrança e ao mesmo tempo veio aquela coisa assim, você não deve mais nada, né? Não tem mais nada para pagar, está pago. Meu amor por você fez com que tudo isso... Observe a minha demonstração de amor pelas crianças e os animais, o quanto gostam de estar com você, o quanto vão para os teus braços. Não existe mais nada disso. Então, foi outra experiência, assim, bem... que contraria racionalmente para mim, até hoje, né? Porque para mim é difícil acreditar, mas não tem como desver. A gente pensa que sabe muita coisa, mas a gente sabe de nada. E quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe, né? É como se fosse assim, é a sensação que eu tenho. Conversar contigo me cura e te cura. É isso, sabe? Falar contigo é como se fosse assim, tá indo para lá e tá vindo para cá, tá indo para lá e tá vindo para cá, tá? É como se fosse o infinito, sabe? Cria uma coisa que vai gerando, parece que vida, vai gerando uma sensação muito boa. A energia, aquela energia que vai gerando energia nova e vai renovando as energias.